Senhor, queremos te agradecer por sempre estar cuidando de cada um de nós, principalmente por estes momentos de esclarecimento para as nossas almas. Com eles aprendemos: como pensas, viverás. Eis aí um recado que merece toda a nossa atenção, pois Deus coloca em nossas mãos o poder de escolher a qualidade da energia que queremos para a nossa companhia. O nosso estado íntimo deve ser aquele de viver no mundo e não para o mundo, onde possamos nos reconhecer simplesmente como depositários da matéria para a nossa sobrevivência, e que é de suma importância cuidar do alimento espiritual necessário para a nossa saúde integral. Também sou responsável pela minha atmosfera individual, pelo meu lar, pelo ambiente de trabalho e demais atividades das quais eu participo. Te pedimos, Jesus, nos dê força e coragem para colocar em prática todo o conhecimento que já chegou até nós, que com a sua ajuda possamos ser mensageiros de tua palavra no silêncio do nosso exemplo. Assim seja. Jesus está nos chamando. Não fechemos os olhos para a dor que campeia além do conforto do nosso lar. Enquanto nossos filhos desfrutam de alimentação farta e equilibrada, de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento sadio, muitas outras crianças sem teto e sem família buscam saciar a fome revirando as latas do lixo. Enquanto nos defendemos do frio utilizando roupas acolchoadas e cobertores que nos protegem das baixas temperaturas, muitos irmãos que vivem nas ruas em condições precárias tentam se esconder do frio em tetos improvisados e vestindo os farrapos encontrados no lixo. Enquanto dispomos de assistência médica e medicação variada para as enfermidades que nos agridem, milhares de pessoas não dispõem sequer de um simples analgésico que lhes alivie uma dor qualquer. Filhos, o sofrimento que grita lá fora é um veemente chamado de Jesus para que o nosso coração se expanda em amor além dos estreitos limites da nossa família biológica. Porquanto, em última razão, pertencemos todos à grande família de Deus e por isso mesmo devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos ama. Ninguém poderá dizer que nada tem a ver com o sofrimento dos outros. Ora, filhos, isso é muito fácil de dizer quando o sofrimento não é nosso. Pensemos quando for a nossa hora de padecimentos e vejamos como gostaríamos de ser amparados por mãos amigas e benfeitoras. Façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Esse é o mandamento divino que, uma vez seguido, equacionará todos os nossos problemas. Recados do Coração, José Carlos de Luca, ditado por Bezerra de Menezes. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco. Eu agradeço muito a gratidão, com muito carinho, com muita alegria, pela oportunidade de estar com vocês, pela oportunidade de conversarmos um tema difícil, um tema triste, mas ao mesmo tempo, um tema alegre, porque um tema que vai trazer paz aos nossos corações. Só o conhecimento, a conversa, a troca de energia é que faz com que a gente possa conseguir passar esses momentos. Irmãos queridos, falar da morte é algo assim assustador. É algo que entristece, mesmo com todo o conhecimento que nós temos.
Às vezes a pessoa vai falar em morte, bate e fala, Deus me livre, Deus leve. E nós recebemos, primeiro de Jesus, quando ele disse, o meu reino não é deste mundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, e a gente tem que ler com muito amor o capítulo todo. Mas o item 8 nos fala claramente que nós somos seres espirituais. Estamos na Terra, mas não somos da Terra. E isso faz com que nós comecemos a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Vejam bem, no sermão profético, Jesus disse, haverá aflição no mundo. Então, nós temos que nos preparar para as aflições, não para deixar de sofrer, não para não chorar, entristecer, mas para compreender e passar o sofrimento com equilíbrio. E não deixar que o sofrimento gere mais sofrimento em nós. Então, vejam só, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 6, tem a pergunta 739, e foi perguntado aos espíritos, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante aos males que ocasionam? E os espíritos responderam, tem. Muitas vezes as provas proporcionam ao homem ocasião de exercitar a inteligência, vejam bem, a inteligência, a paciência, a resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. E se ele não for, não vai acontecer se ele for dominado pelo egoísmo. Vejam bem, nessa resposta do Livro dos Espíritos, nós já podemos perceber a inteligência, a ciência. Temos que deixar a ciência resolver. A inteligência que Deus permitiu ao homem desenvolver ao longo das suas reencarnações. E o que esse flagelo desta pandemia trouxe para nós? Também a necessidade da paciência. Porque quem de nós não teve que aumentar a sua capacidade de paciência por estar confinado no lar, com os familiares, com as crianças que sem ir para a escola e sem poder ir brincar com os priminhos, com os parentes, muitos deles sem ter a presença dos avós, morando, convivendo 24 horas com os pais tendo que trabalhar em casa e muitos sem ajuda de ninguém e ainda dar condição e apoio ao filho na aula online. Haja paciência, haja resignação para que não se pudesse mais sair, passear, aliviar a cabeça e ir para o nosso centro, que nos dá o equilíbrio, nos dá a paz. Os primeiros meses foram difíceis, mas logo os centros começaram as palestras, o homem usou a inteligência para fazer tratamentos de passe, de desobsessão, de aconselhamento, e tudo isso foi acontecendo, porque a humanidade, o ser humano, o brasileiro, vamos falar de nós, se adequou, usou a inteligência, se resignou, teve paciência. Então, os espíritos já nos avisaram o que nós iríamos precisar. Então, nós temos que ter sempre muita atenção. Lá na 730, os espíritos responderam, dizendo da importância que o homem tem de preservar a vida, de não brincar em nenhum momento, já nos alertando da obediência que nós temos que ter pela ciência, pelas determinações de um governo. Nós temos que usar máscara, temos que obedecer,
temos que não aglomerar. A maioria de nós fez tudo isso. E nós estamos aí já vencendo muitas etapas, porque nós tivemos a resignação, tivemos a paciência e a obediência. E lá nesse capítulo continua, vejam bem, a 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que os afligem, em parte, porque em muitos flagelos nós não vamos dar conta. Então, nós temos que nos submeter. E diz ainda que nós vamos encontrar na ciência, que já é no comentário final, a nossa forma de agir. E disse ainda, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem os braços com as mais aflitivas necessidades? A resposta, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. E mais uma vez eles nos chamaram a atenção para isso. Mas nessa pandemia, nessa agonia, tendo a resignação, a paciência, a obediência, nós começamos a ver os nossos amados, os nossos amores morrerem. Alguns dizem perdas, né? Eu acho que nós não perdemos, nós só nos afastamos por um tempo. Mas vamos lá, começou-se as perdas. E de uma forma muito difícil, porque nós chegávamos no hospital, as pessoas chegavam no hospital, entregava o seu parente, seu pai, sua mãe, seu amor, seus filhos, e acabou, não se via mais. Já se instalava o desequilíbrio, porque a sentença era de morte. E aí? Como fazer para superar isso? Porque quando os nossos entes queridos partiram nessa pandemia do coronavírus, não pudemos vesti-los, não pudemos ir em casa, pegar a melhor roupa, entregar no hospital ou até mesmo vesti-los, ter o velório, ter a despedida, momentos importantes, porque são momentos que foram construídos ao longo dos anos, momento de despedida, momentos que os amigos iam chegando, nos abraçavam, diziam palavras reconfortantes, músicas, orações, carregávamos a esquife, o caixão do nosso ente querido, e víamos ali ele ser enterrado, amparados no retorno da cova até os nossos carros, íamos amparados, conversando, chorando. E agora? Não tivemos nada disso. O luto começou quando o hospital ligou e disse a nós, precisamos falar com vocês. É muito difícil. Como suportar isso? Como vivenciar essa dor? Olha o que Emmanuel fala para nós no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 58. Ele diz assim, nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração relegado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado, um anjo da agonia, um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar que nada mais consegue exprimir
a dor extrema das separações. Que falem, diz Emmanuel, aquele que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo. A solidão hoje é maior do que a deste texto, porque a solidão hoje não teve a despedida. A solidão hoje não teve um abraço, não teve um afago. E ele diz ainda, fale os que rojaram em prece nas cinzas, que redobre a derradeira recordação. Falem os que tatearam gemendo a lousa imóvel e os que soluçaram de angústia na solidão. Todavia, quando semelhante provação se bate à porta, reprime o desespero, dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto lhe fustigam a alma. Como receber essa mensagem num momento tão difícil? Realmente, as lágrimas de revolta se tornam chuva de fel. Porque muitas vezes, quando perdemos um ente querido, as pessoas chegam até nós. E vamos lá, pensem comigo. O que mais nós escutamos no velório? O que mais nós ouvimos as pessoas falarem para aqueles que naquele momento estão despedindo? Se são espíritas, muitas vezes dizem assim, não, isso é só um tempo, você vai reencontrar, fica forte, não chore, você vai atrapalhar o seu companheiro ter paz. Não digam isso. Nós temos que vivenciar o luto. O choro que faz mal é o choro da revolta, da não aceitação, do desespero. Chico Xavier, no Pinga Fogo, respondeu a uma pergunta semelhante, dizendo assim, o que faz mal àquele que partiu é o choro de quem está arrependido, porque o choro da saudade, o choro do amor, só faz bem. Imagina se eu estou partindo para uma viagem bem longa e não vejo uma lágrima, um sofrimento daqueles que eu deixei? Não, irmãos. Chorem. O luto é necessário para que nós possamos recuperar. Na dor imensa de perder um ente querido, nós primeiro naufragamos. Nós entramos no buraco da dor. E hoje, mais do que nunca, nós naufragamos nas águas da solidão e do sofrimento. Depois, a gente se agarra a mensagens, ao estudo, ao conhecimento, ao livro dos espíritos, meu tabelinho, né? Ao livro dos espíritos, ao evangelho, às mensagens, aos amigos, porque a gente se agarra a tudo para sair. Aí depois, nós estamos libertos. Essa é a forma que a gente tem que fazer para sair. Porque diante de uma perda grande, de um parente, e teve amigos meus que perdeu a mãe, o pai e um avô. Teve um casal amigo que perdeu o esposo e as 2 filhas únicas. É muita dor, é muita dor. Mas nós temos a condição de sair dessa dor com o conhecimento. Entendendo que o que nós não podemos reagir, e muitos reagem com arrependimento, com culpa. Por que não fiz isso? Por que não fiz aquilo? Não entrem nesse processo de culpa, porque esse processo de culpa, queridos, vai fazer um buraco muito grande aqui dentro. Um navio não afunda
com as águas lá de fora. O navio afunda com as águas no seu interior, se a água entrar. Então, não deixe se afundar na tristeza do arrependimento, da culpa. O luto é um momento a ser vivido. É um deserto terrível. Mas não cabe culpa, não cabe revolta. Saulo, quando caiu do cavalo, quando ficou cego de tanta luz que vinha do Cristo, quando ele enxergou o Cristo na estrada de Damasco, ele foi para o deserto. Mas ele não foi para o deserto com a culpa de ter mandado exterminar Estevão, de ter matado diversos cristãos, do engano que ele tinha, do entendimento do que era Cristo. Não. Ele reverteu toda a força do amor que ele tinha pela antiga lei e foi estudar, ter o conhecimento para suportar a estrada de sofrimento que ele iria percorrer. E quando nós entramos no deserto do nosso luto, nós temos que fixar, não na dor, não na imaginação que o nosso companheiro, o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão está lá embrulhado, que nem a roupa podemos colocar. Não podemos despedir. Que dor! Ele passou sem respirar. Não fixemos nisso. Vamos começar a lembrar de tudo de bom que vivenciamos com aquela criatura. André Luiz nos disse, das formas pensamento. Tudo que pensamos se torna um ser, uma forma, desculpem. Materializa. Então é muito importante nós sempre fecharmos os nossos olhos e começar a lembrar da pessoa sorrindo, dos momentos que estivemos com ela. E se temos erros, se sentimos culpa, vamos falar. Fulano, me perdoe. Nossa, mas eu estou hoje sentindo uma culpa. Lembra aquele dia que eu fiz isso e isso? Verbaliza, pede perdão, pede desculpa. Ame-se e se dê o direito de se libertar. Dê o direito de você caminhar no deserto de dor, mas se dê o direito de se libertar, porque é somente a libertação do que está dentro de você é que vai fazer com que você continue de pé, sofrendo, mas com equilíbrio. Pensando numa história para contar para vocês, eu encontrei essa história. Um menino não conseguia ser alfabetizado, morava num orfanato. E esse menino não conseguia juntar as letras para formar uma palavra. E aí, um dia, um pastor chegou lá e disse, olha, meu filho, o dia que você estiver muito apurado, o dia que você não conseguir nada, falar nada, você já não consegue ler mesmo, ore. Faça uma prece. Passou um tempo, ele já adolescente, foi trabalhar como pastor de ovelhas. E ele não conseguiu, no segundo dia, controlar as ovelhas. Elas saíam cada uma para um lado. E aí ele ficou desorientado, falou, vou orar. E ajoelhou para orar. Um outro pastor que estava passando, já tinha recolhido suas ovelhas, escutou aquele menino recitando o alfabeto. Chegou até ele e disse, o que você está fazendo? Ele falou, estou orando, estou fazendo uma prece, porque eu não consegui, eu estou com 3 ovelhas perdidas. Ele falou, mas você não está rezando, você está falando o alfabeto. Ele falou, moço, eu não consigo ler, não consigo orar, nunca consegui aprender uma prece. Então eu estou falando o alfabeto, que eu sei de cor, e Deus vai juntar as palavras e vai saber do que eu preciso. Então, essa história
é somente para que nós possamos compreender que nós não precisamos ser forte. Nós temos que ser nós mesmos. Se você não está dando conta, pede ajuda. Se você precisa de um profissional, vá. Se você precisa do centro, liga para os seus amigos. Pede colo, pede ombro, converse. Converse com os seus queridos que estão do outro lado. Nós precisamos falar da morte em família, porque esse assunto é proibido. Criança, então, ninguém comenta. Mas nós precisamos começar a comentar. Porque o que acontece? Como é que é a morte nos filmes? Gente do céu, a morte é vestida de preto, um rosto horrível, uma foice. Como se fosse arrancar a cabeça. E não é assim. Não é assim. Quando a gente começa a ver, a estudar, a conhecer e a conversar com os irmãos nas salas de desobsessão, nós vemos que a morte é uma passagem. Uma passagem. E que a gente continua do mesmo jeito. O que pintaram para nós na infância? Um capeta com um tripé, fincando a gente e a gente no fogo. É o inferno. Que o inferno não é um local circunscrito. Não existe. E o céu? Que coisa mais monótona. Todo mundo tocando harpa, olhando para o Pai, para Deus. E nós descobrimos nas obras, na doutrina, que nós não vamos para a ociosidade. A gente experimentou na pandemia. O que é ficar quieto? O céu seria muito pior se fosse só tocar harpa. Porque, na verdade, nós continuamos, nós mesmos, trabalhando. Os nossos entes queridos não se tornaram santos, se tornaram eles mesmos. E a gente pode conversar com eles com naturalidade. Nós não precisamos ter medo. A mãe, tem certas pessoas que a mãe morre, no mesmo dia à noite morre de medo da mãe. Porque são o que nos contaram em épocas passadas dos fantasmas. Mas nossa mãe continua com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com os mesmos erros, com as mesmas dificuldades. Porque o mesmo local pode ter 200 pessoas desencarnadas no mesmo local. E uma estar no inferno e a outra no céu. A dificuldade, o local de sofrimento e dor está aqui, na nossa cabeça. Está em nós. Não está no local, não está no outro. Lembram de André Luiz, quando foi visitar a esposa? Ele ficou 8 anos sofrendo, emaranhado nas suas próprias energias, escutando gritos que vinham do seu interior. Não tinha, os espíritos não estavam lá no mesmo lugar, no mesmo local. Eram os gritos interiores da consciência, da culpa, das personalidades doentias. E ele, então, foi ver a esposa, lembra? O que ocorreu? Quando ele chega lá, ele achou que todo mundo ia estar lá chorando por ele. A esposa já casada. E ele tem aquele momento de ciúme, de raiva. O que aconteceu? Na mesma hora ele se vê onde? Entre aspas, no umbral. A mente dele foi lá. Na sujeira, no desequilíbrio interior. Por isso que o navio afunda com a água que tem dentro dele. E ele, então, se refaz e volta para onde ele estava. Nós temos que aprender a lidar com a morte dessa forma. Depende de mim se o meu companheiro está sofrendo? Pode ser. Mas eu tenho que sair desse naufrágio de dor equilibrado. Por isso a importância de vivenciar o luto. Tem gente que dá receita.
quando a gente chega no velório, a pessoa fala, olha, não mexe nas roupas dele por tantos dias. Tem gente que faz isso. Ou então diz assim, olha, vou te falar uma coisa. Você não fica com fotografia nem olhando, porque você está chamando ele para sua casa. Vejam só que loucura, né? Você está chamando ele para sua casa. Irmãos, o espírito não é surdo, mas nós não temos um megafone de luz, de equilíbrio ou de tristeza. Então, se nós estivermos na mesma sintonia que o nosso ente querido, sim, nós estaremos fazendo com que ele nos encontre nesta sintonia. Por isso a importância da gente ler e ler, fazer culto, orar pelo nosso descanso e levantar de manhã e desejar aquele sol de amor para nós e para os nossos que partiram. Então nós não temos que revoltar, nem com a pandemia, nem com o governante, nem com o médico, nem com o hospital, muito menos com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque está tudo certo. Está tudo certo. A pessoa que não foi, é porque ela ia dar o apoio onde você ia buscar, fazer você movimentar. O médico não foi culpado de nada. Os nossos entes queridos que se foram na hora certa. Se não buscaram pelas próprias mãos, pela própria irresponsabilidade, o vírus foi na hora certa. Eles passaram e o vírus os encontrou. Se não fosse, seria outra coisa. Porque nada se move, foi Jesus que disse, sem que o Pai saiba. Então vamos tranquilizar o nosso coração. Conversar, pedir desculpa, contar, brincar e falar da morte. Diga o que você quer para os seus parentes enquanto você está vivo. Como você quer o seu velório. Isso é importante. Mas, mais importante ainda, é dizer, eu gosto muito de você. A gente não diz muito eu te amo, né? Só em mensagens. A gente acha lindo nos filmes. Pois diga para o seu pai, para a sua mãe, eu te amo, mãe. Eu gosto de você. Perdoe os seus pais e os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, das faltas. Perdoe aqui e aqui. E comece a verbalizar. É muito importante. E verbalizar sobre a morte é importante. Nós não precisamos isolar, porque ela vai vir no momento certo. Nós temos que ensaiar para a dor. Não é macabro. Não é. A gente não faz uma festa de 15 anos, a gente não escolhe o modelo, não escolhe as músicas. Nós temos que fazer isso, para que fique mais tranquilo, mais equilibrado, e a gente possa auxiliar quem está partindo e nos auxiliar. Isso é muito importante, muito importante. Portanto, sempre pensem no seu desencarne, no desencarne do companheiro. Porque, na verdade, nós só trocamos de roupa. Vamos cuidar do nosso corpo, sim. Ter vaidade, quem gosta pinta cabelo, mas vamos ter vaidade com a alma. E ter vaidade com a alma é a gente dar a ela bastantes elementos para se iluminar. Elementos são os livros, são os estudos, e principalmente, como no capítulo 6º, lá do Flagelos e Destruições, no final fala que a caridade é importante. E é isso. Nós precisamos amar o outro, fazer a caridade, dispor daquilo que podemos dispor e começar a servir. Porque servir é o segredo para ser servido. O universo conspira a favor daqueles que se abrem para o amor.
E o que eu quero deixar para vocês no final, principalmente quem está me assistindo que perdeu um amor, que perdeu um filho, que perdeu uma mãe, um pai, um amigo. Chore, sofra, não precisa espernear, mas sofra seu luto. Tenha o seu tempo, você não tem que ter a hora marcada para tirar as roupas dos armários. Você não precisa tirar as fotos de lugar nenhum, tampouco as lembranças do seu coração. Mexa em tudo no seu tempo. Viva, sorria, brinque, volte a viver, porque o seu amor, os seus amores, estejam aonde estiver, estarão imersos nas suas energias. E eles estão bem cuidados. Não tiveram uma vida só. Já tiveram outros pais, outros irmãos, outros esposos, outras esposas. Então, eles estão amparados por Jesus, pelos mentores e pelos amores do passado. Então, viva feliz, mas não marque tempo para que a felicidade, o sorriso aberto e tranquilo e equilibrado volte ao seu rosto. Se dê tempo, mas não o tempo da ociosidade. Movimente-se, leia, vá ao centro, faça alguma coisa pelo outro. Distribua alimento, mas distribua amor. Mesmo que seja por mensagem, mesmo que seja em orações. E converse com o seu querido como se ele estivesse ali. Hoje alguém vai para os Estados Unidos, a gente conversa de frente para o celular, para a tela. Então faça isso. Converse de frente para a tela da alma, porque ele está ali. E pense no Cristo. Pense nos exemplos que a gente tem dos benfeitores e os exemplos humanos que temos. Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá. São pessoas que a gente pode falar, é um sol grande, mas eu posso ser um solzinho. E vamos começar a ser como o nome desse centro, luz e caridade na vida das pessoas. Vamos servir? Sempre. Eu gosto muito de um poema que eu quero encerrar a minha fala com ele, que diz assim, chama Servir, de Cassimiro Cunha. Diz assim: o trabalho é a lei da vida, auxiliar a dever. Alegria de servir é a glória de cada ser. Observe a natureza, servindo a todo instante. O mundo é uma sinfonia de doação permanente. O sol gerando energia, luz do Senhor a brilhar. É a força da criação, servindo sem descansar. O mar gigante agitar-se em movimentos derradeiros. É a força da natureza. A vida em toda parte é todo um hino de amor. Serve o monte, serve o vale, serve a nuvem, serve a flor. Não te detenha na mágoa, não pare na amargura. A quem te ofende e apedreja, ampara com mais ternura. Abençoa a própria luta num sonho de céu e paz. Tenha a bondade por norma, serve sempre e vencerás. Pois se quisermos alcançar a exaltação do porvir, a nossa senha é lutar, o nosso lema é servir. Pois servindo vive a semente, servindo resplende a luz, servindo o pão nos socorre e servindo passou Jesus. Cassimiro Cunha, pelas mãos de luz de Chico Xavier. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. Pai, mais uma vez venho lhe pedir a paz. Paz esta que procuro nos outros, sabendo que está dentro de mim. Ampare a todos que sofrem, dores físicas, dores da alma. Perdoe se tanto peço, sendo que deveria dizer: Pai, estou aqui, o que queres que eu faça? Assim seja.